Muito obrigada, Guilherme Oliveira Martins, por teres aceitado vir ao podcast E se Falássemos da Europa. Tu hoje és administrador e executivo da Fundação Gulbenkian, mas, e sobretudo foi essa a minha ideia de te convidar a participar neste podcast, estiveste na Convenção sobre o Futuro da Europa, que conduziu ao Tratado Constitucional, que depois não foi ratificado e que finalmente se chegou ao Tratado de Lisboa. E hoje voltamos a falar da possibilidade de rever os tratados, convocar uma convenção, eu diria ao contrário, convocar uma convenção, rever os tratados, e por isso estamos aqui a falar dessa experiência para ver o que é que aprendemos com o passado e o que é que podemos agarrar para o futuro. A experiência foi muito interessante. Antes de mais, agradecer-te este amável convite, de um longo trabalho e de uma longa cooperação desde os primórdios da nossa democracia. É fundamental, em termos europeus, uma reflexão séria sobre aquilo que são os valores e os interesses comuns e as consequências institucionais relativamente à defesa desses valores e interesses comuns. Sobretudo num cenário como é o atual, que é um cenário de guerra às portas da Europa, e um cenário que teve uma primeira consequência, e a primeira consequência foi, de algum modo, um recrudescimento do espírito europeu. Só a Europa pode criar condições de paz e de cooperação no continente europeu. Só uma ideia europeia, sendo certo que, e viu-se isso no debate sobre o futuro da Europa, na Convenção, antes de mais, houve uma grande discussão em torno de um falso problema, a questão da Constituição, ou a questão constitucional. É um falso problema, uma vez que... Estamos a falar de há quase 2 décadas. Estamos a falar de há quase 2 décadas, exatamente. E além disso, além de estarmos a falar de 2 décadas para o ano. Exato. E além de estarmos a falar de 2 décadas, nós estamos a falar de um percurso que foi feito com avanços e recuos. Designadamente, o alargamento ao centro e ao leste da Europa não teve o mesmo impulso que teve o alargamento ibérico, por exemplo, que foi um alargamento de sucesso, indiscutivelmente, ainda hoje de sucesso, e essa experiência é uma experiência fundamental, mas é preciso tomarmos consciência de que a Europa é uma realidade complexa. E é uma realidade que, perante alterações muito profundas das circunstâncias, designadamente o protecionismo norte-americano, a experiência do presidente Trump e o Brexit, que foram momentos extremamente graves, com consequências ainda hoje. É por isso que a reflexão sobre o futuro da Europa hoje é um pouco diferente daquele que fizemos portanto, há 20 anos, há cerca de 20 anos, mas a guerra, e designadamente a posição da Federação Russa relativamente à Ucrânia, e não só, levou a uma tomada de consciência da parte dos cidadãos sobre a necessidade da Europa. E da defesa dos valores europeus. Da defesa dos valores europeus, exatamente. E essa defesa dos valores europeus obriga à consideração quer dos Estados, quer dos cidadãos. E é esse equilíbrio que nós temos, afinal, que garantir. Eu hoje estou convencido que a velha ideia dos círculos concêntricos, a velha ideia de ritmos complementares, eu diria,
não é a Europa a várias velocidades, porque isto carece muitas vezes de uma interpretação como deve ser. A Europa não deve estar a várias velocidades se significar agravamento das desigualdades, se isso agravar menor coesão social. E é por isso que nós, se neste momento temos uma conjuntura que é de algum modo positiva pelas condicionantes externas, no sentido da mobilização da opinião pública, no entanto, há questões fundamentais que não podem deixar de ser equacionadas. Desigradamente, a questão da coesão social. A coesão económica e social é hoje, de novo, porque é recorrente, mas é de novo uma questão fundamental, porque à solidariedade política nós temos que adicionar uma melhor e maior coesão económica e social. Mas, Guilherme, tu estiveste na Convenção. Tu foste membro da Convenção sobre o Futuro da Europa, que finalmente levou a este tratado, que hoje temos em vigor, que é o Tratado de Lisboa. E depois da Convenção, nós fomos confrontados com a crise do euro e das dívidas soberanas, fomos confrontados com a Covid e agora com a guerra na Ucrânia. Em algum momento neste processo te veio à cabeça as discussões na Convenção e pensares, ainda bem que nós fomos por aqui? Ou, infelizmente, não conseguimos ir por aqui? Mas, portanto, um déficit de capacidade da União Europeia. Foi. Ressaltou mais o déficit de capacidade da União Europeia. Por isso é que eu falei de avanços e recuos, e designadamente numa circunstância dramática que foi o Brexit. O Brexit, sobretudo para um país como Portugal, cuja história de aproximação à Europa foi sempre feita ao lado do Reino Unido, apesar das diferenças, desde a EFTA, designadamente depois os acordos que fizemos com as comunidades europeias, e essa vertente atlântica ficou enfraquecida. Mas a verdade é que, perante a tua pergunta, a minha resposta é, de facto, ficámos aquém, tivemos um processo que não esperávamos, francamente, designadamente, por muito difícil que fosse a relação com o Reino Unido. Que era? E era, como sabemos bem, mas a posição a que chegámos, por exemplo, se nós lermos com cuidado mesmo as posições da Sra. Thatcher, a Sra. Thatcher não queria propriamente que o Reino Unido saísse da União Europeia. Em vários momentos, nas negociações complexas, é evidente que hoje nós temos os efeitos desse discurso que o cidadão da Inglaterra, e são 50 milhões, interiorizou. A ideia de que podia reconstituir o velho Império Britânico. É esta ideia, que é ideia absurda, porque hoje... Aliás, muito patente na própria votação no referendo nos países da Commonwealth. Naturalmente. Essa ideia, que era uma ideia magnífica, uma ideia absurda, sobretudo porque hoje o Reino Unido e, desigradamente, a Inglaterra, estão piores do que estavam antes no seio da União Europeia. Basta ver, aliás, as declarações que ao longo do tempo têm sido feitas, designadamente por Cameron, no sentido de que realmente o que aconteceu foi um desastre. Eu acho que nem Cameron queria ir por aqui. Pois não. Mas eu lembro-me que na altura da Convenção, eu estava na representação da Comissão Europeia, tu eras um dos representantes portugueses na Convenção, e lembro-me que organizámos debates em todo o país, mesas redondas, e conversámos muito. E lembro-me que uma das coisas que te preocupavam bastante era a falta de capacidade de progredir em matérias económicas e sociais. Eu lembro de um dia tu dizeres, bom, e as conclusões do grupo de trabalho sobre as questões económicas é meia página da A4. E foi. Exatamente.
E foi dramático. Foi aliás, um grupo que praticamente abriu e fechou, não é? Abriu e fechou, porque ninguém queria discutir esse tema, não é? E é um tema ainda hoje fundamental, mas nesse sentido o debate hoje está mais maduro. Mais maduro, porquê? Porque agravaram-se as desigualdades, porque a questão... E temos vindo a aprender com as crises, designadamente as dívidas soberanas. E depois a emergência da crise ambiental que precisa de uma resposta europeia. Dois temas, no entanto, eu gostaria de aqui rapidamente salientar. Um tema é a União Económica e Monetária e, designadamente, a questão dos déficits. O regulamento financeiro de 1997 centrava-se no déficit, depois o de 2005 e seguintes centram-se na dívida. 3%, 60%? 3%, 60%, sobretudo porque os 3% eram ilusórios, por uma razão simples, porque se fazia, hoje não é possível, mas faziam-se operações que aparentemente faziam cumprir o déficit, mas que era pura e simplesmente operações que punham em causa verdadeiramente o peso da dívida, não é? Eu recordo, quando eu saí do Ministério das Finanças, como Ministro das Finanças, o peso da dívida pública no PIB era 54% em Portugal, 54%, e falamos da média europeia, que era menor do que isto, e hoje chegamos à situação muito complexa. O nosso valor não tem aumentado nos últimos anos, como bem sabemos, mas a questão não é essa. Mas a média europeia aumentou de menos de 60 para mais de 90, com a crise Covid, desde a crise Covid. Mais de 90, exatamente. E essa é que é a questão, porque os dois países, Bélgica e Itália, que eram tradicionalmente países de grande dívida, hoje continuam a ser de grande dívida, e a Grécia, naturalmente. A Grécia teve que fazer uma reavaliação, como bem sabemos, porque os dados estatísticos não eram fidedignos. Não eram nem fiáveis nem fidedignos. Exatamente. Mas a outra questão, a meu ver, fundamental, é justamente a questão do orçamento europeu. E essa questão é crucial. Não há união política, não há reforço da coesão económica e social sem aumento do peso do orçamento no PIB europeu. Lembro-me o nosso querido e saudoso Dr. Silva Lopes, que fez umas contas e ele dizia que era 3,5. 3,5, mas o Instituto Jacques Delors, em Paris, fez recentemente essas contas e dá-lhes entre 4% e 5% do PIB europeu. Estamos a falar, o cálculo do Dr. Silva Lopes foi há 20 anos. Há 20 anos, e agora justamente, e o Notre Europe, que eu tenho acompanhado muito, muito diretamente e que tem feito uma ação meritória, e estou inteiramente de acordo com os pressupostos desse novo cálculo. Eu só falei foi de um cálculo há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando nós debatíamos e continuamos a debater essa questão. Portanto, a questão fundamental é essa, que não há coesão económica e social, e não há Europa política, e não há combate à degradação ambiental sem maior orçamento. Isso aí é absolutamente fundamental. Porque senão estamos a enganar a nós próprios. Nós, aliás, temos uma experiência bastante recente. Nós hoje somos confrontados com a necessidade de fazer a transição digital e a transição clima. Uma e outra exigem investimentos significativos, investimentos no clima, na transição digital, no apoio às empresas, quando se pede às empresas que façam a sua reconversão, quer no sentido digital, quer no sentido da proteção do clima, evidentemente são investimentos significativos. E aquilo que nós propomos é que seja criado um fundo europeu que permita promover esses investimentos, designadamente um fundo para a autonomia estratégica da União Europeia, porque recentemente a Alemanha pôs à disposição das empresas alemãs 200 mil milhões de euros para lidar
com o impacto económico e social da guerra na Alemanha. Mas nem todos os países têm a mesma capacidade orçamental. Exatamente. E essa questão é fundamental, porque se não respondermos adequadamente a esse tema, os países vão se endividar. O dívida vai, portanto, é a mesma coisa de pôr a cabeça debaixo da areia, não é? Porque verdadeiramente dizemos assim, realmente estamos a ser menos ambiciosos do que se refere à existência de, geralmente, do imposto europeu. A grande questão do imposto europeu, que não pode ser dramatizada, porque muitas vezes, sobretudo os populistas e os nacionalistas, invocam duas coisas falsas. Uma é a ideia de que federalismo é superestado. Não é. E a segunda é justamente relativamente aos meios e relativamente a haver a possibilidade de pormos em comum meios que estejam destinados à defesa desses interesses comuns. Aliás, nós agora estamos a procurar criar novas receitas para a União Europeia, em criando taxas em áreas, em domínios que estão ligados às próprias prioridades europeias. Nós falamos em transição climática. Temos 2 recursos próprios sobre o comércio de carbono, sobre os plásticos, sobre um ajustamento aos preços do carbono na fronteira. Portanto, 3 novos recursos próprios para a União Europeia. Um outro que está ligado com as grandes empresas do digital, designadamente, que são as principais beneficiárias da transição para o digital, e um outro sobre as taxas sobre as transações financeiras. Portanto, não no sentido de virmos a criar, digamos, um imposto europeu que se tornaria mais complexo, mas um conjunto de taxas que respondem simultaneamente às prioridades europeias e entram no orçamento da União Europeia. Portanto, é um bocado nesta linha que nós estamos a trabalhar na União Europeia. E não pode deixar de ser, porque qualquer um desses temas corresponde a uma consequência natural. E há mais de 20 anos, quando debatíamos estas questões, discutíamos se os temas ambientais eram ou não temas de interesse comum e mais temas de decisão de maioria qualificada. Ora bem, a verdade é que qualquer um desses exemplos, qualquer uma dessas receitas é consequência natural de que não há política ambiental dentro das fronteiras nacionais. Exatamente. Por uma razão simples, basta pensarmos na fronteira. Exatamente. Ora bem, do lado de lá, num país qualquer, num Estado qualquer, do lado de lá pode haver exatamente uma violação grave ou um conjunto de fatores que respeitam aos 2 interesses, ou para os países dos 2 interesses que estão junto dessas fronteiras. Portanto, qualquer um destes exemplos é o mínimo dos mínimos. Eu não estou já a falar de uma questão de sobrevivência, que é a questão da harmonização fiscal. Porque quando eu falo da harmonização fiscal, falo da necessidade de reforçarmos a livre circulação. Sim, e o mercado interno. As liberdades e o mercado interno. Exatamente. Essa questão é absolutamente crucial. Nós, muitas vezes, temos-nos, confrontado com posições recuadas que são contrárias aos interesses comuns. E muitas vezes há uma contradição entre aquilo que são os nossos objetivos, mas quando pomos todos os elementos em conjunto, percebemos que é necessário haver uma articulação e não podemos criticar de um lado. Exatamente. Não vamos mais longe. Há 20 anos nem se queria falar na política de defesa comum e hoje em dia é uma obrigação. Mas eu ainda gostava de colocar outra questão ainda a propósito da Convenção. Nós estamos hoje, 20 anos depois, e há quem ache que é o momento para rever os tratados. O Tratado de Lisboa abriu mecanismos, criou portas que algumas delas ainda não foram abertas, mas eu gostava que tu partilhasses connosco, que tiveste a experiência da revisão anterior,
Como é que vês hoje, 20 anos depois, que já não são 20, porque o Tratado de Lisboa surge mais tarde, Claro. mas como é que vês agora o interesse ou a prioridade de rever os tratados? É necessário fazer essa revisão ou ainda podemos viver com o atual tratado porque as mudanças são difíceis? As mudanças são difíceis, mas nós temos que nos preparar para responder àquilo que está a ocorrer agora, que é uma alteração de circunstâncias. Nós tivemos uma grande alteração de circunstâncias, que foi 1989, e que obrigou aos alargamentos, etc, etc, e hoje estamos numa outra alteração de circunstâncias. E, portanto, falar da revisão dos tratados, falar do repensamento dos tratados, não é algo de puramente formal, não. É algo de substantivo, é algo que nos importa, uma vez que a guerra, a necessidade absoluta de um modus vivendi no centro e leste da Europa relativamente à Federação Russa, porque o que é facto é que todos desejamos que possamos terminar esta guerra, mas a verdade é que depois da guerra nada ficará na mesma. Certo. Ou seja, trata-se de completar muitas das preocupações que tivemos em 1989, mas 1989 muitas vezes fomos apanhados de surpresa, porque não esperávamos que a República Democrática Alemã estivesse na situação em que estava. Todos julgavam que a República Democrática Alemã tinha uma consistência que depois não se veio a revelar, etc. Agora, nós, perante a necessidade, e essa necessidade é absoluta, porque a paz só se conquista se houver condições para podermos trabalhar. Não é estar à espera. A paz não é uma trégua. A paz não é uma trégua. Sim, claro. E estamos a falar da Europa. E estamos a falar dos interesses comuns europeus. E, portanto, é necessário um modus vivendi relativamente à Federação Russa, o que quer que aconteça. Ora, por isso é que, comparando a alteração de circunstâncias de 1989, a alteração de circunstâncias que estamos a aguardar, que é a da guerra, nós precisamos repensar os tratados. Mas não nos aspectos puramente formais. Por exemplo, não se pode perder o objetivo da coesão económica e social em todas as suas consequências. E é um dos aspectos que mais me preocupa, porque se nós pensarmos a revisão dos tratados para apenas formalmente mudar nomes ou mudar configurações, isso não serve de nada. E por isso é indispensável quando hoje se pergunta, por exemplo, qual o estatuto que vai ter um país como a Ucrânia após a guerra no contexto europeu. É um estatuto especial e precisamos, naturalmente... Sim, há quem ache que deve passar a ser um Estado-membro da União Europeia. Naturalmente, mas há 4 ou 5 que, entretanto, estão à porta, nos Balcãs. Estão à porta, exatamente. E essa questão... Há alguns anos. Há alguns anos. Uns mais fáceis, outros mais complexos. Exatamente. E, portanto, para não falar já da velha questão da Turquia. Da Turquia, exatamente. Quando eu digo mais complexo, estou exatamente a pensar na Turquia. Claro. Mas enfim, uma das últimas conversas que eu tive aqui em Lisboa, Jacques Delors está vivo, felizmente, mas uma das últimas conversas que eu tive aqui foi exatamente, ele disse, andámos talvez depressa demais a falar na Turquia e não esperávamos, mas a dimensão e as circunstâncias levaram à evolução que conhecemos. Ora bem, e quando hoje se volta a falar na velha proposta, que não é uma proposta atual, que não tem pertinência atual, sim, mas a velha proposta da chamada Comunidade Política Europeia... É uma ideia de Mitterrand. Exatamente, é uma ideia que ele muitas vezes designava como confederação. Exatamente. A ideia de confederação. Essa palavra eu lembro-me numa conferência da transição. Tu tinhas Badinter, seu ministro da Justiça, ministro da Justiça de Mitterrand, sentado ao teu lado, ao meu lado na Convenção sobre o Futuro da Europa. Na Convenção, e falámos muito, e justamente ele era daqueles que mais se preocupava
com a questão da coesão social, porque a coesão económica e social tem tudo a ver com a justiça, não é? Tem tudo a ver com a criação de condições concretas para a livre circulação e, simultaneamente, para não haver o medo do outro, o problema dos refugiados, problemas tremendos que emergiram como demónios no seio da própria Europa. O que é natural. O que é natural. O que nós precisamos é contrariar isso. Exatamente. E é por isso que eu digo que as novas circunstâncias obrigam a repensar os tratados à luz do reforço da coesão económica e social. E a comunidade política europeia estamos hoje muito longe de perceber o que é que pode vir a ser, e a reunião que houve, a primeira reunião da comunidade política europeia em Praga, não nos deixou uma luz, qualquer que seja, no sentido de percebermos se vai ser um fórum apenas, se vai ser uma comunidade de valores, de objetivos políticos. Portanto, não há essa clarificação. E, portanto, penso que esses é preciso ver que na história, nos anos 50, a comunidade política europeia que antecipou o Tratado de Roma correspondia à necessidade de pôr o exército alemão com o comando europeu. Não é? Era uma consequência ainda da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. E o que levou Jean-Monnet, perante a recusa da comunidade política europeia, em virtude da França estar envolvida, como bem sabemos, portanto, na Indochina, e, portanto, os problemas que vieram a dar a guerra do Vietnã, e Jean-Monnet propôs então a estratégia da porta de trás. A estratégia da porta de trás. A estratégia da porta de trás, temos Messina e depois temos, naturalmente, a Roma. E nós precisamos sempre ter esta flexibilidade, desde que o nosso objetivo seja um objetivo audacioso, uma vez que a Europa, como um fator de equilíbrio, como um fator de paz, é absolutamente fundamental. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada por estares aqui a debater a Europa no E se Falássemos da Europa. Muito obrigado. Muito obrigada.